A Cidade do México é uma das maiores cidades do mundo, com uma população de cerca de 22 milhões de habitantes. Ela é uma megalópole cheia de carros, multidões, arranha-céus, belos edifícios e outros atributos das grandes cidades. É por isso que é difícil acreditar que agora a cidade está lentamente afundando. A Cidade do México foi fundada pelos astecas no início do século XIV. Naquela época, ela tinha um nome diferente. A capital asteca era cercada por um grande lago. Muito tempo depois, a cidade foi rebatizada de Cidade do México e se transformou em uma grande metrópole. Há séculos, as pessoas têm bombeado água para fora da área da cidade, mas não tem ajudado muito. No século XIX, se percebeu que algumas regiões estavam afundando lentamente por causa da argila úmida. Naquela época, isso estava acontecendo tão lentamente que ninguém se preocupou com isso, mas estudos recentes mostraram que o processo está acelerando. É impossível prever qual a proporção em que a cidade está afundando, já que ela foi construída sobre uma mistura de argila e solo vulcânico. Por causa disso, ela afunda de forma desigual. Em uma área, vários edifícios podem ir parar no subsolo em questão de dias. Em outro bairro, as casas podem permanecer por séculos sem alterações. O colapso do solo em determinadas ruas pode desencadear uma cadeia de terremotos e deslizamentos de terra. Casas modernas enormes correm grande risco. Elas são pesadas e ficam sobre a argila úmida que nunca endurece. Como resultado, a argila afunda cada vez mais sob o peso de tais construções, levando bairros inteiros. Alguns pesquisadores têm certeza de que a cidade pode afundar 20 metros nos próximos 150 anos. Isso significa que todos os prédios de 6 andares podem acabar no subsolo. Os arranha-céus também irão afundar, e as edificações de um andar desaparecerão bem antes. Algumas áreas densamente povoadas da Cidade do México estão afundando 50 centímetros por ano. Ou seja, a cada 3 a 4 anos, cada prédio afunda à altura de uma pessoa média. Fora da cidade, alguns lugares são construídos em solo ainda mais úmido. Em 150 anos, edifícios de 10 andares irão parar no subsolo. Na Cidade do México, foi inventado um sistema único para bombear e processar a água. Infelizmente, não há garantia de que isso ajudará a evitar que a cidade afunde. A água está neste solo há milhares de anos. É quase impossível tornar a terra sólida. Uma das maneiras mais confiáveis de salvar a cidade é fortalecer seus alicerces. Essa tarefa exigirá uma grande quantidade de concreto. Mas, mesmo esse endurecimento artificial do solo pode não ajudar. Há muita umidade no subsolo, e todo esse concreto pode simplesmente afundar ainda mais. A cidade a seguir também é cercada por água. Mas não é porque ela está afundando. Smalgeorn fica na Holanda. Este lugar tem muitos canais. Podemos dizer que esta é a Veneza holandesa. Existem tantos canais de rios aqui que não há estradas. Você pode sair de casa e logo chegar à margem de algum riacho ou rio. As pessoas aqui viajam de barco em vez de carro. Esta é uma das principais características da cidade. Você não ouvirá buzinas ou sirenes. Os moradores afirmam que você não vai ouvir nada mais alto do que o canto dos pássaros. E, ao contrário das estradas normais, não há engarrafamentos nos canais. Mas, mesmo que a cidade não tivesse suas incríveis rotas de água, ainda assim, ela seria adorável. Lindas casas aconchegantes, pequenas pontes, muitas plantas, flores coloridas e árvores. Depois, há a ilha de Burano, na Lagoa Veneziana. Ela é cheia de canais como Veneza, mas este lugar tem uma diferença. No passado, uma névoa espessa descia regularmente sobre a cidade. Isso tornava a visibilidade muito baixa. Os moradores do lugar muitas vezes confundiam suas próprias casas com outras. As construções eram muito parecidas entre si na arquitetura. É por isso que os moradores decidiram pintar suas casas com cores vivas, para reconhecê-las, mesmo no meio do nevoeiro espesso. Segundo essa lenda, é por isso que todas as construções em Burano são pintadas de cores diferentes. Você pode ver rosa brilhante, amarelo, verde, turquesa e outros tons aqui. A cada 2 anos, os moradores renovam a pintura para manter a beleza da cidade. Se você comprar uma casa aqui, terá que obter uma licença especial para pintá-la. E as cores permitidas serão escolhidas de acordo com um sistema especial desenvolvido há muitos séculos. Nossa próxima cidade é uma das mais incomuns do mundo. Você está no gelado Alasca, indo para Whittier. Um longo túnel é a única entrada para este lugar. Assim que passar por ele, você se encontrará em um lugar estranho. É muito frio aqui. Sopram ventos fortes e está nevando forte também. As ruas estão vazias. Você não vê nenhum habitante local. Parece que a cidade está abandonada, mas então você percebe um grande edifício de 14 andares. Você entra e vê que todos os moradores estão lá. A população de Whittier é de cerca de 220 pessoas e todas moram em um único prédio.
Além dos apartamentos residenciais, no seu interior, você encontra lojas, delegacia, biblioteca e um café. Imagine ir para seu escritório alguns andares abaixo da sua casa, e a loja fica ao lado. Há uma agência de correios no primeiro andar, ao lado da entrada. Mas o mais legal é a vista das janelas. Você pode ver a incrível beleza das montanhas cobertas de neve. Você provavelmente não notará a próxima cidade pequena se não souber o que está procurando. Casas, cafés, correios e outros edifícios, tudo fica no subterrâneo. Você só consegue ver chaminés soltando fumaça saindo do solo. Bem-vindo a Coober Pedy, na Austrália. Além das chaminés, há placas de alerta em todos os lugares. Elas informam sobre buracos imperceptíveis em que você pode cair. Entre e ao seu redor, você verá terra no lugar de paredes e papéis de parede comuns. Mas essa não é a única característica exclusiva deste lugar. A maioria das opalas que você consegue comprar em todo o mundo são extraídas desta cidade. Em 1915, as opalas foram encontradas pela primeira vez no solo deste lugar. Desde então, as pessoas vêm aqui em busca dessas pedras preciosas. Não há empresas de mineração aqui porque não se pode determinar a presença de opalas por perfuração exploratória. Para encontrar uma opala, você simplesmente precisa cavar e olhar ao redor. As pessoas vêm aqui, alugam terrenos e constroem casas no chão. Vamos terminar nossa jornada não em uma cidade, mas no vilarejo de Kuldara, na Índia. Não é fácil chegar lá. Não é, na verdade, um lugar difícil de alcançar, mas nem todo nativo concordará em te levar até lá. Você pode ter que pagar o dobro do preço ao motorista. E mesmo nesse caso, ele não te levará exatamente até o lugar. Ele fará uma parada nas proximidades e dirá como chegar ao seu destino. O vilarejo de Kuldara está abandonado. Existem apenas ruínas, construções antigas e nenhuma vegetação ali. Esse lugar parece uma cidade antiga que foi recentemente escavada por arqueólogos. As primeiras edificações foram construídas aqui por volta do século XIII. A cidade consistia em várias pequenas aldeias que se uniram em comunidades. Os moradores trabalhavam na agricultura. Além disso, havia valiosas pedras de gesso e minerais nesta região. O lugar prosperou por vários séculos no passado. Mas em 1825 tudo mudou. Uma noite, os habitantes rapidamente pegaram suas coisas e deixaram suas casas. Da noite para o dia, Kuldara foi abandonada. O mais interessante é que ninguém sabe por que isso aconteceu. De acordo com uma teoria, as reservas de água da aldeia diminuíram. Mas não parece provável que isso forçaria os moradores a fugir de suas casas no meio da noite. A versão mais popular diz que o governo local coletava enormes impostos deste pequeno lugar. Então, ele se apaixonou pela filha do líder da aldeia. O governante ameaçou começar a arrecadar ainda mais impostos se a garota se recusasse a se casar com ele. Ele lhe deu um dia para tomar a decisão. Os moradores decidiram apoiar a menina e seu pai e deixaram suas casas em uma noite. Muitas pessoas pensaram que esta aldeia esconde um mistério. Ela atrai muitos turistas. Alguns acreditam que os moradores da vila amaldiçoaram este lugar antes de partir para que ninguém pudesse morar lá. Os habitantes locais têm medo desta área e tentam evitá-la.